Gostaria que os irmãos que trouxe a Bíblia, quem trouxe a Bíblia, levante assim bem alto. Graças a Deus, isso é maravilhoso. Você vai folhear a palavra do Senhor. Você vai folhear e você vai encontrar o livro de Lucas. Você vai até o capítulo 7. Palavra bastante conhecida daqueles que amam a palavra de Deus e costumam ler a Bíblia periodicamente, ou aquele que lê esporadicamente, pelo menos acredito que já ouviu alguém falar sobre essa passagem, amém? A passagem da cura do servo de um centurião, amém, irmãos? Capítulo 7 do livro de Lucas. Pode ficar sentado mesmo. Você que não trouxe pode acompanhar aqui no nosso telão, tá bom? E depois de concluir todos estes discursos, para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. Amém? E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, ou seja, que entre na minha casa. E por isso ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém? Digam graças a Deus. A Bíblia nos dá, através desse testemunho relatado por Lucas, que também foi relatado por Mateus, que Jesus estava voltando para Cafarnaum, a cidade onde ele tinha a sua morada, onde ele fazia o seu repouso. E voltando para Cafarnaum, a Bíblia diz que umas pessoas, uns judeus, foi de encontro a ele, fazendo um pedido um tanto inusitado pela época que estavam passando, pelo contexto histórico aqui. Inusitado por quê? Porque normalmente as pessoas se aproximavam de Jesus para pedir uma cura pelo teu corpo físico, para pedir uma cura para si próprio. As pessoas se aproximavam de Jesus quando estavam enfermas ou estavam com problemas em qualquer área da sua vida. Então essas pessoas se aproximavam de Jesus com um único objetivo
de sair curado, de sair transformado, de sair limpo, de sair liberto, de tirar alguma coisa do Mestre, ou de simplesmente andar com Jesus. Mas o pedido foi um tanto diferente, porque as pessoas que estavam ali, que chegaram até Jesus, não foi pedir para ela própria, para eles próprios, não foram pedir uma cura para eles, não foram pedir uma libertação para eles, mas foram pedir para um centurião romano que pediu para o seu servo. Amém, irmãos? Amém. Era inusitado esse pedido, porque as pessoas que foram ali pedir para Jesus, foi pedir para que o Senhor Jesus atendesse o pedido de um centurião romano, que estava ali com todo o seu exército, ali em Jerusalém, ou na região, para manter a ordem ali na região. Então era muito provável que as pessoas não se sentissem bem perto, os judeus não se sentissem bem perto dos romanos, ou pelo menos perto desse centurião. E era inusitado porque um homem que tinha tanta autoridade, um homem que tinha tantas preocupações, ele não iria se preocupar com um servo que estava doente. Ele tinha uma centúria, 100 soldados para ele se preocupar. Ele tinha uma região, a região de Cafarnaum inteira, para ele manter a ordem. Ele tinha uma região inteira para se preocupar. Ele não tinha espaço no dia a dia dele para se preocupar com um servo. Então, só por esse pedido, Jesus já ficou admirado. Amém, irmãos? Só por esse pedido, Jesus já ficou admirado. Porque o normal era que um romano se preocupasse com os romanos. O normal era que o centurião se preocupasse com a sua família e se preocupasse com aqueles que estão debaixo da sua ordem, e não com um simples servo. Mas a Bíblia diz logo aqui no começo que esse centurião, ele estimava, ele tinha um amor, ele tinha um apreço, ele tinha uma amizade muito profunda com esse servo. Aí trago para os dias de hoje uma lição prática, no sentido de que Jesus Cristo, Ele, no seu infinito amor, é prefigurado pela figura desse centurião romano. Assim como ele achou um espaço na vida atribulada dele, cheia de nuances, cheia de preocupações, achou ali um espaço para se preocupar com o teu servo. Da mesma maneira, o Senhor nosso Deus, Ele sempre achará um espaço para se preocupar com o seu bem-estar. Às vezes nós pensamos, Deus está tão preocupado, está tão cheio de problemas, que Deus não está preocupado comigo. Deus tem tantas pessoas para se preocupar, tem tantas pessoas passando necessidade no mundo afora. Uma simples gotinha de água no meio de um oceano tão vasto. Deus não vai se preocupar, engano teu. O meu Deus está com o olhar dele continuamente sobre você. O meu Deus está com o olhar dele continuamente sobre a tua casa, e ele se preocupa com você e com o teu bem-estar e com a tua família. A Bíblia diz que o motivo de não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. A preocupação do Senhor é tão grande conosco, que Ele não se importou quem você era, Ele morreu por você.
Ele não se importou o pecador que você era, Ele morreu por você. Ele não se importou com o tão ingrato que você era, Ele morreu por você. Ele não se importou que você um dia iria sair da presença dele ou nem iria conhecê-lo, mas Ele morreu por você. Ele não se preocupou com a sua nacionalidade, Ele não se preocupou com a tua posição na sociedade, Ele não se preocupou com o tanto de pecado que você tinha, Ele simplesmente morreu por você e morreu por mim. Glória a Deus. Hoje, domingo de Páscoa, as pessoas às vezes comemoram esse dia, mas não sabem nem o significado da comemoração desse dia. Para os judeus, a comemoração do dia de Páscoa traz à memória a libertação lá do Egito para eles. Para nós, irmão, seria a comemoração da nossa libertação do pecado, seria a comemoração da nossa libertação do mundo, seria a comemoração do sacrifício de Jesus Cristo, que trouxe para nós a possibilidade de voltar para Deus, que deu para nós mais uma chance de encontrá-lo lá na eternidade e viver com Ele para todo sempre. Agora, uma vida baseada na palavra dele. Traz para nós a libertação de tudo isso. O centurião de Cafarnaum, ele não se achou digno nem de falar com Jesus. Ele, homem, que ele mesmo fala aqui, de autoridade, que tinha sobre autoridade, homens, um exército inteiro, ele reconhecendo o poder de Jesus, ele não se achou digno nem de ir falar com Jesus, nem de chegar perto de Jesus. Ele não se achou digno. Ou seja, na atitude dele, a impressão que, olhando de fora, se a gente não prestar atenção nos detalhes, a intenção é que ele foi arrogante. Eu nem vou falar, eu estou preocupado, mas vai vocês. Não foi isso que aconteceu. A atitude desse homem foi atitude de respeito e de reconhecimento da autoridade de Jesus Cristo. Ele estava falando para o Senhor: Senhor, tu tem tanta autoridade que eu, com a minha autoridade, nem me comparo à autoridade que o Senhor tem. Eu me coloco debaixo da tua autoridade, porque a tua autoridade excede a minha em muito. Eu tenho autoridade só na terra, mas o Senhor tem autoridade no céu, o Senhor tem autoridade na terra, o Senhor tem autoridade lá no inferno, o Senhor tem autoridade e o domínio sobre todas as enfermidades. Oh, aleluia! O centurião de Cafarnaum, ele reconheceu que com toda a autoridade que ele tinha, ele não tinha autoridade nenhuma. Amém, irmãos? Com toda a autoridade que ele tinha, ele não tinha autoridade nenhuma. Ele não podia falar para uma enfermidade: enfermidade, sai desse corpo agora. Ele não podia fazer isso. Ele não podia falar: câncer, sai desse corpo agora. Falando só de cura. Ele não podia falar: demônio, abandona esse corpo agora. Ele não podia falar isso. Estava reconhecendo, estava se colocando debaixo da autoridade de Jesus Cristo, com toda a autoridade que ele tem. Sabe o que isso representa para mim e para você? Que você tem mais autoridade do que o centurião de Cafarnaum. Você não comanda nenhuma centúria, mas você tem mais autoridade que ele, porque ele deu autoridade para você. E hoje você tem autoridade lá no céu, você tem autoridade aqui na terra, e você tem autoridade lá no inferno. No nome dele, você pode fazer coisas que ele fez e maiores ainda. Palavra dele. Foi ele que falou isso.
Você pode falar para uma enfermidade, a enfermidade sai desse corpo, o demônio sai desse corpo, e as enfermidades do demônio têm que sair, porque no nome dele você tem autoridade no mundo espiritual. Aleluia. No nome dele você tem autoridade aqui na terra também, viu? E no nome dele você tem autoridade sobre todos os demônios. Eu não sou digno, Senhor. Então vou mandar uns homens falar com Jesus. E os homens falaram com Jesus. E ainda fizeram uma intimação. Ele pediu para que falasse, para que Jesus pudesse curar o servo dele. Os enviados por ele ainda fez uma intimação para o nosso Deus, para Jesus Cristo. Senhor, o Senhor deve fazer mesmo, porque Ele merece. O Senhor precisa fazer o que Ele está pedindo, porque Ele merece. Além de merecer, foi Ele que fez a sinagoga lá, para a gente adorar o Deus. Foi Ele que fez a sinagoga. Duas coisas aí. Primeiro, tudo que você faz aqui na terra para a obra de Deus, Deus está vendo lá em cima, viu? Não é em vão. Tudo que você faz aqui na obra de Deus, Deus está vendo e não é em vão. Ainda que alguém olhe lá de fora e te julgue que você não está fazendo nada, que você não é nada, que a obra que você faz não significa nada, que você está fazendo algo sem valor ou infrutífero, mas tudo que você está fazendo para o bem da obra de Deus, Ele escreve lá em cima. Foi Ele que fez a nossa sinagoga. Jesus podia falar: ei, eu sei disso, não precisa de você falar para mim que Ele fez, eu sei. Meu Deus é onipotente, sabe de todas as coisas. Não precisa de você se preocupar que o pastor, a pastora está vendo ou deixou de ver. Você não precisa se preocupar que alguém não está vendo o que você está fazendo. O importante é Ele, que Ele está vendo o que você está fazendo. Ele está vendo que você está jejuando em favor da obra. Ele está vendo que você está orando em favor da obra. Ele está vendo que você está consagrando a tua vida em favor da obra. Ele está vendo que você está enfrentando tudo em favor da obra. Não precisa de alguém ver ou de dar tapa na tua costa ou de elogios do homem, mas se Ele vê, está tudo certo. Está tudo certo. Eu não vou fazer mais nada porque o pastor não fala, o pastor não vê, eu não preciso de falar, de ver, irmão. Você não está fazendo nada para mim, está fazendo para a obra de Deus, eu te agradeço. Mas se você estiver fazendo para mim, eu não vou poder te recompensar com nada. Mas se você estiver fazendo para Ele, a recompensa vem, o galardão vem, e você vai montuar o teu tesouro aonde a traça não corrói e o ladrão não pode roubar. Se Ele vê, está tudo certo. O Senhor precisa fazer, porque é Ele que fez a sinagoga. Não precisa de falar não, irmão. Eu queria tanto. Está certo que tem pessoas que é movida a elogio, né? Há um testemunho de um irmão lá de São Paulo, que ele falou que ele teve uma visão. Vou passar aqui a visão dele. E ele falou que ele estava entrando na igreja e ele viu um anjo. Ele viu o anjo entrando na igreja. E o anjo, algumas pessoas ele abraçava, outras pessoas ele passava de lado, ia embora. E outras pessoas ele só apertava a mão. E outras pessoas ele beijava e ficava um tempinho a mais ali. Passava um tempinho a mais. Aí ele perguntou para o anjo o porquê daquilo. O anjo falou para ele: está vendo essas pessoas? Aquela que eu só apertei a mão, ela já está no final da luta dela. Só o aperto de mão é suficiente. Ela já está feliz. Sabe aquele outro que eu abracei, beijei? Ele vai precisar muito disso. Ele está começando a tua luta.
Ele vai precisar muito que você o abrace e o beije por muitas vezes. E aquele outro que eu passei, ele já está findado a sua luta, já recebeu o teu galardão e já está feliz. Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Irmãos, tem pessoas que precisam de abraço, de elogios. Jesus sabe disso. E por isso Ele vai levantar sempre pessoas para estar te elogiando, te abraçando. Agora tem pessoas que não precisam disso. Tem pessoas que faz a obra de Deus e vai fazendo, não se preocupe com nada e está fazendo, porque ele é feliz daquela maneira. Tem pessoas que têm personalidade diferente dentro da igreja. Por isso Deus, através de Jesus, não falou nada para os judeus que falaram: oh, não, ele que fez a sinagoga. Talvez para os judeus que foram falar com Jesus, aquela construção era importante. Aquela construção é importante porque eles ali iam buscar o Deus. Mas para Jesus, o que é mais importante, o que estava dentro do coração daquele centurião. E a Bíblia diz que aqueles homens foram até Jesus. Jesus falou: não, tudo bem, vamos lá, vamos para a casa dele. E foram para a casa de Jesus, ou para a casa do centurião. E ao chegar aqui em Lucas diz que Jesus, chegando perto da casa do centurião, o centurião enviou outras pessoas com esses dizeres. Mas em Mateus diz que o próprio centurião, de longe, dentro da casa, ele foi avisado que Jesus estava chegando, e ele dentro da casa, ele gritou lá de dentro: não, Senhor, pode parar. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Olha, irmão, que autoridade. Que autoridade de Jesus. E o que eu acho hoje impressionante, que há pessoas que não têm um mínimo de respeito com o homem de Deus e a mulher de Deus que você é. Mas Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. O que eu acho impressionante hoje, que você, como mulher de Deus, como homem de Deus, não desperta um mínimo de respeito, talvez não por você, mas por aquele que está sobre você, pelo Espírito Santo que está sobre você. Só por isso você merece todo o respeito do mundo secular. Não, Senhor, pode parar. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas eu sei também que o Senhor não precisa de tocar no enfermo. Ele estava dizendo isso, irmão. Ele falou: olha, eu sou um centurião, eu dou ordens. Nós lemos aqui: eu dou ordem para os meus ordenados, ou as pessoas que estão sobre o meu comando, e eles fazem tudo o que eu falo, o que eu ordeno. Eu dou uma ordem para os meus empregados, os meus servos, eles vão fazer tudo o que eu ordeno. E eu sei, Senhor, que a tua ordem é muito mais, a tua autoridade é muito mais. Você está entendendo, irmão? Você recebeu autoridade, não foi de um homem qualquer, não. O pastor recebeu autoridade, não foi de um homem qualquer, de pessoas qualquer, não. Você recebeu autoridade suprema, foi dele. Você não recebeu, não foi o homem que colocou a mão sobre a tua cabeça, ou não foi um homem qualquer que te levou até o batismo. Aquele que te levou até o batismo foi aquele que deu ordem sobre você, para você. Foi aquele que deu ordem ao todo o universo sobre você. Foi aquele que falou para todo o universo: eis aí o tição tirado do fogo. Foi ele que deu essa ordem, ele que autorizou. Mas eu sei, Senhor,
que a tua autoridade, dentro da tua autoridade, o Senhor pode dar uma palavra. Amém, irmãos? O Senhor pode dar uma palavra. O Senhor pode dar uma palavra que vai sarar o meu servo, que vai curar o meu servo. Irmão, diante da autoridade de Jesus Cristo, nessa noite, Ele pode dar uma palavra que vai mudar a tua vida. Ele pode dar uma palavra que vai mudar a tua condição financeira. Ele pode dar uma palavra que vai mudar a tua saúde. Ele pode dar uma palavra que vai mudar o teu casamento. Ele pode dar uma palavra que vai salvar a tua casa. Ele pode dar uma palavra que vai salvar os seus filhos. Os judeus que estavam ali nunca haviam pensado nisso. Os discípulos que estavam com Jesus nunca haviam pensado nisso. Os seguidores de Jesus nunca haviam pensado nisso. E o pedido foi inusitado porque ele era romano. Ele deixou as suas crenças, deixou os seus ídolos, deixou os seus dogmas, para mergulhar numa fé que para ele era desconhecida, até quando ele se deparou com Jesus. Por isso que Jesus termina aqui dizendo: em todo Israel. Ou seja, quando ele fala em todo Israel, irmão, não tem nem o que pensar. Quando ele fala em todo Israel, ele fala assim: olha, é por isso que eu digo que entre os discípulos eu não encontrei uma fé como essa. Ele diz: entre os fariseus eu não encontrei uma fé como essa. Ele disse: entre todos aqueles que me viram e ouviram a minha palavra e me viram fazer milagres, eu não encontrei uma fé como essa. Em todo Israel eu não encontrei uma fé como essa. Já se passaram quase 2000 anos que Jesus não encontrou uma fé como aquela. Será que hoje ele encontra? Será que hoje ele encontra no meu e no seu coração? Será que hoje ele encontra uma fé que diz: Senhor, o Senhor não precisa se materializar aqui, mas eu sei que o Senhor está presente? Será que ele encontra uma fé que diz: Senhor, quando eu voltar à minha casa, eu sei que o seu milagre estará lá? Uma fé que diz: Senhor, o Senhor não precisa entrar, porque o lugar que eu moro é tenebroso, é difícil, o Senhor não precisa entrar lá, mas eu sei que quando eu voltar, tudo estará iluminado, porque a tua luz entrou nas trevas em que eu vivia. Xaralabassurabastei. Oh! Será que ele encontra essa fé, irmão? Será que ele encontra essa fé? Será que ele encontra essa fé? Sabe onde ele encontrou essa fé? No coração de um romano que estava ali a serviço para manter a ordem em toda a Judéia. No coração de um romano, de uma pessoa que nem por sonho pudesse imaginar que tivesse uma fé em Jesus Cristo. E outro, ele só ouviu falar de Jesus, não viu nenhum milagre. Amém? Fique de pé nesse momento. Fique de pé. Jesus procura essa fé no nosso coração. Jesus procura essa fé em nosso coração. Duas qualidades chamou a atenção de Jesus. O centurião foi pedir e não foi pedir para ele, foi pedir para outra pessoa. Outra qualidade: se preocupou com um servo dele, ainda assim de outra nação. Ou seja, se preocupou com aquele que estava lá embaixo. Deus trouxe para a casa dele. Duas qualidades chamou a atenção. Talvez Deus
Toque no teu coração nesta noite, para que uma dessas qualidades possa te alcançar. E que através da sua fé, talvez nós não tenhamos uma fé como teve aquele centurião, mas dentro da tua fé, você acredite naquilo ou na palavra que o Senhor trouxe até você. Talvez não nessa noite, mas nas noites que antecederam essa. Quem tem promessa de Deus para se cumprir, glória a Deus. Talvez seja a hora de você voltar a acreditar nessas promessas que Ele tem para cumprir na sua vida. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Comece dizendo: Senhor, eu quero viver essa fé. Eu quero viver essa fé verdadeira, Pai. Quero viver. Eu quero viver, Deus, perto de Ti.